Olá, pessoal! Nessa aula, vamos ver um pouco sobre um dos sólidos mais famosos, e mais conhecidos aí no nosso mundo, né? Bom, quem são eles? Será que são os ex-alunos que utilizam a plataforma? Os esferas? Enfim, uma esfera, você pode pensar nela também como um sólido de revolução. Basta que você pegue um semicírculo e gire em torno de um eixo. Se você pegar um semicírculo e girar em torno de um eixo, ó, se você for fazer a figura espelhada, mais ou menos, tá? O que você cria aqui é uma bolinha, tá? Então a esfera nada mais é que uma bolinha, tudo bem, né? O raio da esfera é exatamente o raio dessa bolinha, tá joia? Primeira vantagem que você já vê agora direto da esfera é a seguinte: quando você pega uma esfera e corta ela, lembre que cortar é a mesma coisa que seccionar, né? Reparou que não importa muito a direção que você faz o corte, a sua secção, o seu corte é sempre um círculo. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser tortinho, tá? Qualquer direção que você fizer o corte é sempre um círculo. Para você pensar nisso, pensa como se fosse um limão, né? Você já viu um limão? Quando você corta uma rodela de limão, a rodela de limão, rodela de laranja, é sempre um círculo, concorda? E o raio dessa rodelinha é sempre um número menor que o raio da esfera, beleza? Uma coisa interessante é o seguinte: depende da distância que você faz o corte em relação ao centro da esfera, esse corte pode ser um círculo maior ou menor, reparou? Se você fizer um corte com uma distância muito grande do centro, esse raio vai ser bem pequenininho. Se o seu corte tiver uma distância pequena em relação ao centro, esse raio vai ser bem grandão. Então, uma coisa legal é como relacionar o raio do corte com a distância que você faz o corte. Você percebe que, sem querer querendo aqui, você acabou de montar um triângulo retângulo. Um cateto é a distância que você faz o corte, outro cateto é o raio do corte e a hipotenusa é o raio da esfera. Se eu estou pensando em achar lado em triângulo ou retângulo, uma ferramenta bem legal, bem interessante, é o Pitágoras, ok? Então, se você fizer a distância do corte ao quadrado mais o raio do corte ao quadrado, isso tem que ser exatamente o raio da esfera ao quadrado, ok? Tá? Não precisa nem decorar isso não. Se você fizer essa figura, automaticamente você já enxerga o triângulo, o retângulo e faz Pitágoras. Mas só para você ver que esse Pitágoras é importante, né? Ela relaciona a distância que você faz o corte com o raio do corte. Beleza? Bom, então você reparou que a esfera é um sólido que aparentemente é simples, né? Tanto que numa esfera, as perguntas que podem aparecer para a gente ou se referem ao volume da esfera, a capacidade dela, ou se referem à área da superfície, que é a casquinha da esfera, né? Existem diversas maneiras de você demonstrar o volume de uma esfera, né? Eu vou pensar num caminho que é interessante porque envolve um conceito de química chamado densidade. Então, rapidinho, vamos lembrar uma coisinha de química bem interessante. Ó. Lembra que a densidade, você pode pensar nela como a massa dividida pelo volume, não é? O que é interessante é o seguinte: se você pegar dois objetos com a mesma densidade, se eles tiverem a mesma massa, você concorda que eles têm obrigatoriamente que ter o mesmo volume? É isso ou não? Se a densidade é a mesma, a massa for a mesma, o volume obrigatoriamente tem que ser igual. Pensando nisso, uma curiosidade legal, né? Você pode então pesar, né, medir a massa de dois objetos, de uma esfera e de um cone. Se esses dois objetos tiverem a mesma densidade, quando você colocar numa balança, a hora que essa balança equilibrar, quer dizer que as duas massas dos dois objetos vão ser iguais. Bom, mas dois objetos com a mesma densidade e com a mesma massa vão ter o mesmo volume. E a partir disso você consegue criar o volume de uma esfera, tá bom? Alguém já chegou a fazer essa experiência para a gente e percebeu o seguinte: uma esfera de raio R só vai equilibrar numa balança com um cone cujo raio da base é exatamente o dobro do raio da esfera e a altura do cone é exatamente o raio da esfera. Esse é o cone que consegue equilibrar certinho com essa esfera. O que é ótimo, porque nesse caso, o volume da esfera obrigatoriamente tem que ser igual ao volume do cone. Só que o cone é uma figura um pouco mais famosa. Nós já conhecemos a ideia do volume, não é? Lembra o volume do cone? É um terço da área da base, e a área da base, ó, é o π, o raio do cone ao quadrado, a área da base, vezes a altura do cone.
e a altura do cone é o raio. Então isso aqui é o volume do cone, que nesse caso vai ser igual ao volume da esfera. Bom, se quiser fazer a continha, ó, 2 ao quadrado aqui vai dar 4, embaixo vai dar 3, vai sobrar o π, r ao quadrado vezes r vai ser r ao cubo. Conclusão, o volume de uma esfera qualquer é 4/3 de πr ao cubo. Tá bem? Bom, claro que nos exercícios você não precisa se preocupar toda hora de lembrar dessa experiência, de quando que equilibra. O que é muito comum nas questões é você lembrar direto. Então lembra do resultado direto. O volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. É bom porque se você souber o raio da esfera, automaticamente você já sabe o volume, né? É só substituir o raio aqui. Beleza? Então reparou que para calcular o volume da minha esfera, o problema é achar o raio dela, né? Porque se eu souber o raio da esfera, você substitui a informação aqui e, consequentemente, acha o volume. Tá joia? Quer treinar um pouco a ideia do volume? Quer ver? Dá uma olhadinha nessa questão.